Bom dia a todos. É uma satisfação falar sobre o tema pesquisa entomológica de Fritz Müller. É uma pesquisa que ele desenvolveu enquanto residindo aqui em Blumenau. Então, ao retornar, ele desceu. Na verdade, a pesquisa entomológica de Fritz Müller corresponde a 36% da sua produção científica. São 98 estudos entomológicos desenvolvidos de 1871 a 1895 e que abrangem 9 grupos de insetos. Esses estudos foram sempre realizados com muita profundidade, muito conhecimento. Nenhum desses estudos é superficiais, embora ele tenha se dedicado com mais destaque aos lepidópteros, ou seja, às borboletas, aos tricópteros e eu diria também aos cupins. Aos cupins é um número menor de publicações, porém, volume de informação e número de páginas supera praticamente todos os demais. A gente vai discorrer brevemente sobre esses tópicos que estão aqui, não necessariamente na ordem cronológica em que foram realizados, mas tentando manter uma ordem mais ou menos cronológica. Houve um antecedente importante em entomologia e que praticamente passou batido, passou desconhecido. Na segunda edição do Für Darwin, ou seja, na tradução providenciada por Charles Darwin, que foi totalmente financiada por Darwin na Inglaterra, a edição inglesa, Fatos e Argumentos a favor de Darwin, no capítulo 11, existe uma nota de rodapé extensíssima, são 2 páginas, ou mais até de 2 páginas, nas quais Fritz Müller compara o desenvolvimento dos crustáceos com o desenvolvimento dos insetos. Até onde eu saiba, essa é a primeira relação que foi desenvolvida no mundo, mostrando que os insetos de desenvolvimento holometábulo, ou seja, aqueles que têm a metamorfose completa, surgiram depois e não herdaram essa característica do ancestral, enquanto que os de desenvolvimento direto são aqueles que herdaram essa característica do ancestral, exatamente o inverso daquilo que ocorre no grupo dos crustáceos. Para isso, Fritz Müller fez um amplo estudo da ordem, então considerada como os ortóptera. Ele discorreu sobre algumas espécies fósseis, fez uma comparação do número de segmentos abdominais, que era mais parecido com os crustáceos, fez uma comparação também das peças bucais, dos apêndices cefálicos, fez uma analogia e, finalmente, a abertura do gonóporo. A imagem não está aparecendo inteira aí, não. Tá. Não. Acordando a imagem. A configuração do computador. Tá, mas na internet está inteira. Está passando aí. Acho que diminuir a visualização. Só aí. Isso aí. E uma comparação, finalmente, da abertura do gonóporo com a abertura da cavidade anal. Com isso, ele acabou fazendo tudo isso. Pronto. Bom, o Fritz Müller, ele... Fritz Müller ele inaugurou a fase entomológica através do estudo dos cupins. É raro que algum pesquisador, em algum momento, começasse a estudar insetos pelos cupins, mas Fritz Müller acabou desenvolvendo esse estudo. E esse foi o interesse mais precoce dele, de maneira que, no dia 8 de outubro de 1871, ele fez uma palestra voltada aos colonos, lá na Associação Cultural de Blumenau, explicando que, como ele não tinha todos os cupins presentes em sua propriedade, ele tinha que estudar na propriedade dos outros, então ele fez uma palestra, fez essa belíssima prancha e explicou ao irmão Hermann que ele fez para que eles, os demais colonos, não estranhassem quando eu, sem maiores explicações, pedisse um machado e eles me permitissem adentrar suas terras na caça dos cupins. Então ele fez um estudo realmente bastante amplo de levantamento das várias espécies. Essa prancha, ela é tão perfeita
que permite, né, que a gente hoje reconheça, identifique apenas pelas imagens as espécies de cupins que ele acabou estudando. Então, está aí, né, os nomes atualizados. Próximo. Fritz Müller, então, fez 4 grandes monografias e revelou, na época, se conhecia pouquíssimo sobre os cupins. Ninguém sabia se eram todas espécies sociais, se todos faziam ninho, se todos tinham uma rainha presente dentro do ninho. Imaginava-se que a organização social fosse similar à dos himenópteros, né, das abelhas, né, em que a sociedade era totalmente constituída de fêmeas, que os machos surgiriam somente em determinados momentos. Né? Então, Fritz Müller acabou fazendo uma série de estudos e demonstrou, por exemplo, que existiam espécies que construíam ninhos totalmente subterrâneos. Né? Então, aqui ele fez um estudo da arquitetura externa, arquitetura interna, né, desses ninhos, e descobriu também que essa espécie, além de construir ninhos subterrâneos, era uma espécie nova, que ele escreveu com o nome de Proconiterne Lespèze, em homenagem ao francês Charles Lespèze. Ele descobriu que eram colônias compostas por vários pequenos ninhos interconectados e que compunham uma única colônia. Fritz Müller também, na época, se imaginava que os ninhos arborícolas não tinham rainha. Né? Fritz Müller foi à caça dessas rainhas, encontrou as rainhas, né? Ali na imagem à direita tem um rei e uma rainha, então é um casal real, e ele explicou, né? Se as rainhas não foram encontradas nos ninhos arborícolas, é porque requer-se maior habilidade na condução do machado do que os naturalistas viajantes costumam ter. Ou seja, eles vinham, né, faziam a sua viagem, coletavam rapidamente, apenas superficialmente, e acabavam não encontrando, não localizando o casal real, né, que o Fritz Müller finalmente demonstrou que existe, mas na parte mais profunda, mais abrigada desses ninhos. Portanto, ele era bastante hábil na condução do machado. Seguinte. Ele também escreveu a primeira espécie de cupim sem soldado, né? A Anoplotermes passiva, que era muito comum aqui na região de Blumenau. Ali, nesse cupim, os operários fazem a função de defesa da colônia, como fazem os soldados também, de uma maneira diferente, evidentemente. E ali, né, aparecem os operários, 3 ninfas, né, bem branquinhas, e a rainha com seu enorme abdômen, né, que Fritz Müller também acabou de escrever. Também imaginava-se, né, que a sociedade fosse organizada como a das abelhas e das formigas, somente com fêmeas. Né? Porém, o pesquisador francês Charles Lespèze, em 1856, havia demonstrado que havia soldados e operários com glândulas sexuais com gônadas atróficas. Eles podiam ser masculinos ou femininos. Isso foi, tentaram reproduzir esse experimento. 2 termitólogos importantes da época não conseguiram e eles duvidavam, né, que isso fosse verdade. Fritz Müller foi a campo, colheu uma quantidade grande de espécies e em um cupim de madeira seca ele conseguiu demonstrar que realmente os cupins, os soldados, né, tinham ou gônadas masculinas ou gônadas femininas, mas eram atróficas, como o Lespèze havia realmente diagnosticado. E comprovou de uma maneira definitiva, né, que todas as caças de cupins têm indivíduos do sexo masculino ou feminino, como se conhece hoje em dia. Próximo. Fritz Müller também fez outra descoberta interessante com as larvas de um cupim de madeira seca. Ele notou que elas tinham expansões, as larvinhas menores de primeiro instra, tinham expansões na superfície lateral, dorsal, dos 3 segmentos torácicos, então do pronoto, meso e metatórax. E ele fez uma analogia com o surgimento das asas nos insetos adultos. Né? Ele propôs uma teoria de que essas expansões eram resquícios, resíduos da forma ancestral e que depois acabaram evoluindo para formar as asas dos insetos adultos.
Então, isso estaria vinculado à origem das asas em todos os insetos. Sim. O Fritz propôs, na verdade, que essas expansões surgiram nas larvas quando os insetos passaram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, conquistando o ambiente terrestre, e que aquelas expansões serviriam para a respiração. Depois acabaram se extinguindo as da parte anterior do tórax e ficaram somente aquelas que se desenvolveriam nas asas, no meso e no metatórax. A teoria hoje aceita, né, aquela mais difundida nos livros, né, é do anatomista de insetos norte-americano Richard Snodgrass, que foi lançado em 1958, e que ele propõe de maneira similar que haviam essas expansões nos 3 segmentos torácicos, porém elas serviriam para planar. E com isso a teoria proposta por Fritz Miller acabou caindo no esquecimento e hoje prossegue esquecida. A gente praticamente não encontra em livro nenhum. Seguinte. Para quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre os trabalhos realizados pelo Fritz em relação aos cupins, existe um vídeo também com legendas em inglês e em espanhol, que está disponível nesses endereços aqui anotados. Produzidos cupins? Sim, produzi para a Semana Fritz Miller, para o Museu Fritz Miller aqui em Blumenau. Depois preparei um com legenda em espanhol e inglês. Estão online. Bom, os estudos das abelhas realizados por Fritz Miller foram sugeridos pelo irmão Hermann. Na época se conhecia pouquíssimo também sobre as abelhas sem ferrão. Ninguém sabia como se organizava a sociedade, a fêmea, a rainha era desconhecida para a maioria das espécies, o ninho era desconhecido também, e o Hermann disse ao Fritz: se você se encantou com os cupins, você vai se apaixonar realmente pelas abelhas sem ferrão. E o Fritz se interessou realmente pelo assunto, ele acabou fazendo um apiário com muitas espécies, ele constatou que aqui pela região existem pelo menos 16 espécies dessas abelhas, são abelhas geralmente bastante pequenas, né, mas muito interessantes. Ele procurou reunir todas em um apiário para que eles pudessem estudar, fez inclusive observações noturnas também, observou que no período noturno elas não trabalham fora do ninho, mas trabalham muito mais ativamente dentro do ninho, construindo as células, do que no período diurno. O período diurno fica realmente para coleta de pólen, coleta de alimento. Ele observou que essas abelhas eram também muito frequentes nas flores e associou isso com a polinização, então são insetos importantes para a polinização, e que, diferentemente das abelhas europeias, elas secretam cera também, mas por glândulas que existem no dorso do abdômen e não na parte ventral. Então, mas ele publicou pouco sobre o assunto, publicou principalmente trabalhos curtos, porque ele leu em 1875 o trabalho do naturalista cubano Felipe Poy, e ele fez uma crítica literária a esse trabalho, né, muito positiva, e disse: é o melhor estudo sobre a história natural das abelhas melíferas sem ferrão. Então ele mesmo acabou publicando pouco, talvez porque tenha considerado essa obra magnífica que já esclarecia quase tudo aquilo que lhe interessava. Mas nas cartas que ele escreveu ao irmão Hermann, nas cartas escritas a Darwin, tem muita informação inédita ainda não publicada. O trabalho com as formigas é um trabalho clássico, né, que já foi mencionado, né, é a associação entre as árvores em baúba e as formigas do gênero Azteca. Essas árvores possuem ocos no caule, é como se fossem vários gomos, né? E esses gomos, aquele oco, acaba sendo habitado por uma colônia de formigas. Fritz Miller notou que na base dos pecíolos das folhas, né, que são bastante grandes, existia uma espécie de almofada glandular, e que, num certo período do dia, elas secretam aquelas substâncias, né, que as formigas adoram consumir como alimento. Né? Essas bolinhas brancas, esses ovinhos brancos, todos são chamados corpúsculos de Miller, justamente em homenagem ao Fritz Miller, e existem associados a várias espécies de embaúba. Com isso, ele observou que a árvore, então,
favorece as formigas, dando abrigo e alimento, enquanto a formiga oferece à árvore proteção contra os possíveis predadores. Fritz Müller é mais conhecido pelos estudos que ele realizou com borboletas. Ele começou esses estudos observando que algumas espécies de borboletas, nas quais os machos são muito diferentes das fêmeas, à direita, à esquerda, os machos, à direita, a fêmea. Né? Observou que nesse grupo de borboletas, os machos de espécies diferentes eram muito mais similares entre si e as fêmeas também muito mais similares entre si. Então, como essas eram borboletas que produziam um odor bastante acentuado, ele imaginou que esse odor serviria para que o macho atraísse a fêmea da respectiva espécie. E os machos com odor mais acentuado acabariam tendo maior possibilidade de atrair as respectivas fêmeas. Com isso, ele descobriu que existiam manchas, né, escuras, glandulares nas asas dos machos. Depois encontrou também tufos de cerdas, encontrou essas glândulas em outras partes do corpo, e encontrou tufos de cerdas nas pernas que serviam para que os machos coletassem essa secreção odorífera e com essa lambuzassem as fêmeas e assim elas permitiam que a cópula ocorresse. De tanto observar a borboleta e observar esse fenômeno, ele acabou fazendo uma descoberta fantástica que vem na próxima imagem, que é justamente o mimetismo que hoje recebe o nome de mimetismo milleriano em homenagem a ele. O mimetismo clássico, né, foi descrito pelo inglês Henry Bates em 1862, e ele demonstrou que borboletas saborosas ou palatáveis, quando mimetizavam borboletas amargas ou impalatáveis, elas não eram predadas, né, pelas aves presentes em uma determinada região. Fritz Müller, aqui na região de Blumenau, observou que também as borboletas impalatáveis eram similares entre si, ou seja, apresentavam um padrão mimético. E ele, então, publicou esse artigo originalmente em 1879, depois, novamente, em 1871, expandiu para muitas outras espécies, mas, no trabalho original de 1879, ele apresentou uma inovação no mundo da biologia. Ele apresentou um modelo matemático demonstrando a vantagem recíproca entre as duas espécies miméticas, né, com vantagem para a espécie mais rara, que seria menos predada em função dessa similaridade mimética. Né? Só para dar um exemplo prático, próximo. O que ele quis mostrar? Se numa determinada região a gente tiver 12.000 borboletas de duas populações, uma, a mais frequente, por exemplo, com 10.000 exemplares, e a mais rara, com 2.000. Então, uma proporção de 5 para 1. Se o aprendizado do predador requer o consumo de 1.200 espécimes, né, ou seja, 10% dessa população de 12.000 borboletas, na mesma proporção de 5 para 1, a gente vai ter uma predação de 1.000 exemplares da espécie mais comum e 200 da espécie mais rara. Se eu tiver somente presença da espécie mais frequente, serão consumidos 200 espécimes a mais, o que representa para a espécie mais frequente apenas 2% da sua população. Então, uma perda pouco significativa. No entanto, se nós tivéssemos somente a espécie mais rara presente, com 2.000 exemplares, nós teríamos uma perda de 200 e mais 1.000. Ou seja, mais de 50% de perda, né, com risco de extinção dessa espécie. Então, ele fez essa demonstração matemática, que foi a primeira no mundo de aplicação da matemática na biologia, né, e é o primeiro modelo de dinâmica populacional publicado no mundo. Esse estudo foi tão interessante que o jovem entomólogo, então o jovem entomólogo inglês, Rafael Meldola, se encantou com aquilo, né, traduziu o trabalho para o inglês, checou, né, todo o cálculo matemático feito pelo Fritz Müller, levou esse artigo e apresentou numa reunião da Sociedade Entomológica de Londres, em 4 de junho de 1879, então o mesmo ano em que Fritz Müller publicou o seu artigo.
Essa reunião era presidida pelo Henry Bates, que fez o mimetismo batesiano, em 1862. Ele apresentou todo animado e o Bates não deu bola nenhuma. Né? Simplesmente foi ignorado, né? Porque, afinal, havia duas incoerências na época. Né? Primeiro, que valor tem aplicar matemática na biologia? Né? Para que isso? Não serve para nada. Né? Outro, né? Quem disse que predador aprende? Né? Predador, na concepção de época, ele já tem aquilo por instinto, ele não tem que aprender nada. Né? Isso aí passou batido. Né? Talvez se tivessem valorizado na época, Fritz Miller fosse o verdadeiro fundador da ecologia, né? Como falou o pai. Próximo. Outro grupo muito estudado por Fritz Miller são os insetos tricópteros. Né? Os tricópteros têm a fase adulta, né? Parecem pequenas mariposas, se alimentam, né, do néctar de plantas, do pólen, e tem uma fase aquática. Tem larvinhas aquáticas que podem consumir algas, detritos, podem ser predadoras também. Fritz Miller coletou uma grande quantidade de espécies de tricóptero, fez estudo profundo sobre a biologia desses espécimes, mandou uma grande coleção lá para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Se não me engano, eram 4 gavetas entomológicas repletas desses insetos. Próximo. E pelos riachos aqui da região, né, os rios de água corrente, água limpa, então ele coletou muitas casinhas de tricóptera também. Ele fez vários artigos falando sobre as casinhas dos tricópteros, que podem ser pequenos raminhos, né, com orifícios, nos quais as larvas vivem ali dentro. Foi um desses que nós encontramos lá na reserva Bulgerkopf, semana passada. Podem ser também feitos com pedrinhas, detritos, grãozinhos de areia, né, como a gente vê ali à direita, no próximo. Podem ser também feitas com secreções, né, as larvas secretam uma substância que depois endurece e resulta, né, nesses casulos, nessas casinhas alongadas, bonitas, né, que a gente vê aqui. Né? Próximo. E Fritz Miller também, né, tinha um grande interesse pela fauna das bromélias. Foi ele que primeiro mencionou no mundo, né, que as bromélias são criadouros de mosquitos também. Né? Fato que depois foi bem desenvolvido aí com os mosquitos transmissores de malária. Né? Mas na época ele somente relatou isso. E ele encontrou também um tricóptero que se criava exclusivamente nas bromélias e descreveu como a espécie Philoipus bromeliarum em 1880. E essa espécie, as larvas, produzem casinhas com resíduos de folhinhas que caem lá no cálice das bromélias e que se decompõem ali lentamente. Então, está ali também a imagem, né, do Philoipus bromeliarum em cima e as casinhas das larvas mais abaixo. No dia 2 de setembro de 2018, houve o grande incêndio lá do Museu Nacional e essa coleção, então, se perdeu. E agora cabe aos biólogos, aos zoólogos, né, aos naturalistas aqui de Blumenau, tentar refazer essa belíssima coleção, né, e localizar se ainda existem todas essas espécies aqui pela região. Esse assunto não foi publicado por Fritz Miller, né, mas Fritz Miller viu, né, constatou que dentro dos ninhos das formigas cortadeiras existiam massas de fungos. E ele especulou, discutiu com o seu irmão Hermann Miller em 1879, discutiu com Charles Darwin em 1874, que possivelmente as formigas cortadeiras levavam as folhas para o ninho para que servissem de criadouro, né, de um jardim, de uma horta para crescimento dos fungos, e que elas se alimentariam desses fungos. Darwin sugeriu a ele que abrisse o estômago de uma dessas formigas e observasse o conteúdo. Ele fez isso, abriu, olhou, mas ficou em dúvida. Puxa, será que eu estou vendo aqui resíduos de fungo? Ele não sabia. Quando o primo, né, bem mais jovem, então com 30 anos de idade, o Alfred Müller, né, veio visitá-lo em Blumenau em 1890, o Müller era especialista em fungos. Ele mostrou esse assunto para o Müller. O Müller foi lá e esclareceu o assunto. Falou, são fungos, sim. Né? E ainda residindo em Blumenau, né, no ano de 1893, ele mandou um texto para a Alemanha, né, e publicou o artigo na Alemanha. O jardim de fungos de algumas formigas sul-americanas.
Então, esclareceu de uma vez esse assunto. Esse é um assunto tão interessante, foi traduzido para o português, está publicado na revista de entomologia, uma revista já extinta, mas está online aqui nesse endereço que eu anotei, né? As hortas e fungo de algumas formigas sul-americanas. É o trabalho original do Müller, né, que ele aprendeu, né, com o primo Fritz Müller aqui em Blumenau e escreveu na Alemanha. Bom, aqui é um antecedente também, né, são os poemas de Fritz Müller. Fritz Müller fez 12 poemas enquanto morava lá em Desterro, para educar as suas filhas, ainda novas, né? E foram feitos entre 1856 e 1867, portanto, antes da fase entomológica. Esses poemas foram recolhidos pela filha Rosa em um caderno, né, que hoje se encontra no acervo do Arquivo Histórico de Blumenau. E desses 12 poemas, 2 são entomológicos: o vagalume e as formigas. Né? Então, na próxima imagem, eu deixo esses poemas traduzidos. É muito interessante, porque no poema dos vagalumes, Fritz Müller fala sobre o vagalume que se arrisca a frequentar uma fogueira, né, porque ele achava que era um outro vagalume também, e morre queimado ali. Né? Se a gente jogar esse poema para os tempos atuais, a gente sabe que hoje os vagalumes estão em extinção, estão desaparecendo por conta das luzes das cidades e das rodovias. Não é pelo fogo, mas é pelas luzes, que atrapalham a sua reprodução e, finalmente, atrai esses bichos para as luzes, onde eles acabam sendo predados ou morrem ali queimados. Né? Então, um poema atualíssimo até os dias de hoje. No próximo poema, sobre as formigas, né? É o eterno problema das formigas cortadeiras, né? A eterna briga entre o lavrador e as formigas cortadeiras que insistem, né, em destruir o cultivo. Próximo, já acabou. Desculpe, né? Falei com um pouco mais de velocidade, né? Em função do avançado da hora, né? Mas os poemas estão aqui, né? Estarão disponíveis para quem quiser conhecer. E agradeço muitíssimo o convite e a oportunidade de falar sobre o tema entomológico aqui na colônia Blumenau.